Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum, mês vocacional. Somos chamados a viver a nossa vocação, este chamado tão bonito, tão importante na nossa vida, onde cada um de nós é chamado para viver o amor de Deus, para viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos que o Evangelho nos traz Jesus, que mostra que Ele é o pão vivo descido do céu. Ele próprio, o próprio Jesus, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Como entender todo este Evangelho de hoje? Se nós recordamos, domingo passado, Jesus multiplicava os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes. E Jesus alimentava uma grande multidão. Todos que estavam ali, famintos, cansados, ficaram saciados, comeram, sobraram 12 cestos cheios e todos voltaram para casa alegres, felizes. Eles diziam entre si: nós temos um profeta, é aquele que nos dará o pão que nós precisamos. Na primeira leitura nós também ouvimos algo semelhante hoje, porque o povo hebreu, saindo do Egito, da escravidão do Egito, e eles estavam caminhando sob a liderança de Moisés para a terra prometida. E aí, quando eles foram libertados do Egito, é tudo maravilhoso. Os primeiros dias são momentos de alegria, felicidade, fomos libertos da escravidão, estamos caminhando para a terra prometida,
Mas de repente já começam a aparecer as dificuldades. Eles viram que não tinham alimento, como eles tinham lá no Egito, não tinha água, estavam passando frio, calor, tantas coisas que eles estavam enfrentando no deserto. E aí começaram a murmurar contra Moisés. Se tivéssemos ficado lá no Egito, lá tínhamos panelas de carne, tínhamos alimento à vontade, e aqui estamos passando fome. Às vezes nós podemos cair neste perigo, né, de querermos voltar à escravidão. Veja, percebam, Deus quer nos libertar da escravidão. Deus quer nos libertar do pecado. E às vezes, quando nós estamos neste processo de libertação, às vezes a gente recorda o passado. E a gente diz assim, antes era melhor, está tão difícil, está difícil viver a minha fé, está difícil colocar em prática essa palavra de Deus. A minha vida antes era melhor, como o povo hebreu, que estava escravizado, eles trabalhavam, eram escravos, tinham comida, tinham bastante alimento, mas eles trabalhavam como escravos. Então muitos estavam desanimados e queriam voltar para o Egito, porque lá tinha panelas de carne. O que Deus faz? Moisés intercede e Deus manda o maná, que é uma espécie de alimento que caiu, né, na relva, né, depois da névoa, e se formou aquele alimento na grama, e eles comiam aquele alimento, saciavam a sua fome. Depois também as codornizes, né, eles tinham a carne, e Deus alimentou. Deus foi dando para eles essa possibilidade para que eles pudessem perceber, não, eu não posso voltar mais para a escravidão. Eu preciso caminhar para a salvação. Eu preciso caminhar para aquilo que Deus está me propondo. Isso é para nós também. Às vezes é difícil a gente viver a nossa fé. Ninguém diz que é fácil. Jesus não falou para nós que seria tão fácil assim, né? Nós precisamos nos despojar, nós precisamos nos comprometer, precisamos realmente renunciar a tantas coisas. Não é fácil viver a nossa fé, mas é o processo de libertação, de conversão da nossa vida. É muito fácil a gente querer voltar para a situação de pecado, para a situação de escravidão, mas é preciso entender o que Deus quer de nós, passar por este momento, talvez carregar a cruz. Às vezes é preciso sofrer, é preciso renunciar a tantas coisas para alcançar a glória de Deus, a salvação. Então, este povo murmurava, Deus envia o alimento, mas isso é um sinal daquilo que Jesus vai realizar. Assim como São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele nos falava que nós precisamos deixar de viver como pagãos. Às vezes o cristão é aquele que vive como pagão. Ele diz que é batizado, cristão, católico, participa da igreja, mas lá fora vive como um pagão, completamente descomprometido da verdade, da justiça, descomprometido da palavra de Deus. Então nós não podemos viver como pagãos. Se nós somos cristãos, precisamos assumir isso. Não podemos, lá no nosso mundo do dia a dia, onde nós enfrentamos as dificuldades, os desafios, não podemos viver como aqueles que não têm nenhum compromisso, nenhum comprometimento, que muitas vezes acreditam na sua própria inteligência, e isso leva ao nada, como vai dizer o próprio Paulo na segunda leitura. É preciso acreditar na graça de Deus, é preciso crer verdadeiramente. Não podemos acreditar em ídolos, idolatria, em crenças deste mundo. O cristão não acredita, o cristão não pode acolher isso na sua vida. Ele precisa acreditar naquele que é o Salvador,
naquele que é o nosso Senhor, aquele que pode nos tirar da escravidão, aquele que pode nos conduzir para a pátria celeste. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai dizer assim: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. É claro que aquele alimento, o pãozinho de cada dia, nós nos preocupamos, precisamos nos preocupar, precisamos trabalhar, precisamos buscar este alimento para manter a nossa família, a nossa casa, mas Jesus vai dizer que tem um pão que é muito mais importante. Um pão que nós não podemos deixar de procurar, que é o pão de Deus, o pão do céu. Este pão nós não podemos deixar de nos esforçar, de procurar viver este pão. Então, o que é este pão de Deus que Jesus está falando? Ele próprio vai dizer: eu sou o pão da vida. O que é este pão da vida? O pão da vida, ele se dá a cada um de nós através da palavra, do Evangelho, através da Eucaristia, através dos sacramentos da igreja. Mas o pão de Deus é assimilar a vida de Jesus na nossa vida. Por isso que Paulo tem essa ligação com o Evangelho de hoje, porque nós não podemos viver como os pagãos, que não têm nenhum comprometimento com a verdade, com o Evangelho. Nós precisamos assimilar este Evangelho na nossa vida, colocar em prática aquilo que a gente professa, aquilo que a gente escuta da palavra de Deus, que a gente possa viver isso na nossa vida. Então, este pão de Deus significa assimilar a vida divina na nossa vida, de modo que eu possa ser um cristão, um Cristo, lá onde eu estou, na família, no trabalho, aonde quer que eu esteja, eu seja este Cristo, eu seja este cristão, porque eu assimilei para a minha vida a proposta de Deus. E eu posso viver essa vida no cotidiano da minha vida. Então, essa é a proposta para que nós possamos entender que Jesus não é aquele que vem prometer para nós um mundo de coisas maravilhosas, de coisas materiais. Deus até pode prover, Deus abençoa sim, Deus abençoa o nosso trabalho, Deus abençoa a sua dedicação, Deus abençoa aquilo que você faz, mas sobretudo, é o pão do céu, o pão de Deus. É isso que Jesus quer nos dar. Vamos pedir então esta graça, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a viver a nossa fé, que busquemos intensamente, não deixemos de buscar o pãozinho de cada dia, mas sobretudo não falte o pão de Deus. Assim como os discípulos disseram: dai-nos sempre deste pão, e que a gente também possa dizer: Senhor, dai-nos sempre deste pão, que não falte este pão, que é o pão do céu, o pão de Deus, o pão que nos dá alegria, felicidade, é tudo o que nós mais buscamos, é a nossa felicidade, não só neste mundo, mas a felicidade eterna, a felicidade em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.